bacalhau. É uma reunião para uma companhia agradável, trocar uma ideia ali, relação de amizade, não vai dar em nada. Será? Será? Vamos lá. Quais são as opções? Atenção. Jorge Jesus. Diretoria sabe que a contratação é improvável, mas vê como obrigação consultar o treinador. É aquela história do falo não na minha cara agora. Vamos lá, então vamos aquela lá. coisa, né? Estiveram em Lisboa e não falaram comigo? Pois é, que decepção. Carlos Carvalhal, o nome agrada, os de 64 milhões, é um empecilho. Aliás, o Flamengo tenta negociar esta multa. Paulo Souza, técnico da seleção polonesa, já se mostrou animado com a possibilidade de dirigir o Flamengo. Ah, mas vai falar com o técnico da seleção polonesa? Ele sinalizou que pode vir, que tem conversa. Paulo Fonseca, desempregado, tem passagens por Roma, Porto, Braga e Shakhtar Donetsk. A situação do Paulo Souza, para que as pessoas entendam, é a seguinte. Pô, mas ele é treinador de seleção polonesa. O cara vai ali para repescagem lá contra a Rússia. Talvez esteja na Copa do Catar. Só que a relação dele com o presidente da Federação Polonesa de Futebol não é das melhores. Era boa. Boniek. Sim. Boniek era o presidente. Trouxe jogava muito. Trouxe o Paulo Souza. Estava tudo bem. Mudou o presidente e este novo presidente não gosta muito dos métodos, do jeito de jogar do Paulo Souza. Então tem um barulho ali. Mas que trouxe? Né? Não deu um Google? É, porque era do Boniek. Aí ele já estava quando mudou. Entendi. Né? Aí tem essa história. Então tem conversa, né? Jesus é só para passar ali, beleza, Natal, vamos tomar um vinhozinho e tal. Você não tem alguma expectativa, hein? Você acha que dá para... Não, qual é o problema? O cara já vai estar lá em Lisboa, vai estar em Portugal. O que custa bater um papo com o Jorge Jesus? Óbvio, a gente comentou aqui outro dia, a classificação do Benfica, né? Está classificado para as oitavas. Mata-mata da Liga dos Campeões, claro que dificulta isso. E deu sorte no sorteio, porque tinha pegado o Real Madrid... No segundo. No segundo. Não é que é sorte, mas ficou um pouquinho melhor. Ele ia pegar o Real Madrid, é isso? Ia pegar o Real Madrid. Pegou o... Esqueci agora. Agora é o Ajax. O Ajax. Pedreira. Que é pedreira, mas não é o Real Madrid. Você vem do Real Madrid é um alívio, né? Mas você tira o Real Madrid ali, você já cria uma expectativa. Opa! É uma pedrinha menor, né? Pedreira, mas com pedras não tão agressivas, né? Isso. Então, é complicado. A gente sabe que é complicado a volta do Jorge Jesus, mas... Se eu estivesse no lugar deles, eu também tentaria aí uma última cartada, já que já vão estar lá mesmo. Vai ter, ela vai ter. Então, eu estou curioso para saber qual é a cartada, qual é a conversa. Qual é a conversa? Vinho, muito vinho. Deixa o Jorge Jesus meio bêbado lá, pá, assina aqui. Porque não tem fato novo para acontecer aí, que né? Que é isso, William? Não é assim, William. É vinho, manda vinho e até ele... Não é emocional. Tu está bem, vamos lá. Tu está bem, assina aí, pronto. Assim, porque não é emocional e no bolso. De maneira etílica. Emocional, leva uns vídeos da torcida do Flamengo. Gritando o nome dele. Ou da torcida do Benfica, querendo que ele vá embora. Também são vídeos que ajudariam. Mas tudo isso não é fato novo. Ele já está sofrendo essa pressão, já se resolveu a questão na Champions. Se houvesse aí, se fosse uma semana de definição de alguma coisa, de um clássico, né? Mas não tem, acho que isso não vai pesar na história. Acho que é uma visita mais por educação mesmo. E talvez mas tem que ir, não tem, prof? Vamos lá em Portugal. Jesus está lá. O que custa trocar uma ideia? Uma última cartada, chegar junto ali. De repente eles têm alguma... Né? A gente não sabe, mas de repente eles têm alguma carta na manga. Não sei. Mas que carta seria essa? Não sei. Que apelo? Então, não sei. Mas... Vejo um apelo. Sinceramente, pelo que a gente analisa aqui, vem analisando já há quanto tempo essa história de Jesus e Flamengo. Não vejo algo que pudesse dar uma guinada nessa história, a não ser algo muito específico da situação em Portugal. Mas mais pressão do que ele já vinha sofrendo, se fosse para ele pedir o boné, tinha pedido antes. Ou então, esse papo com Jesus, inclusive também para ver o que ele acha em relação ao plano B, né? Ele pode também contribuir. Jesus pode aconselhá-los sobre os outros treinadores portugueses também. Sobre seus apóstolos. Ele pode falar, olha, eu infelizmente agora não quero voltar, mas se eu fosse vocês, eu apostava no fulano, no Beltrano, no Paulo. Pode chegar no Jesus e falar, Jesus, quem se aproxima mais daquilo que você entende como futebol, das tuas ideias e tal? Quem está mais ali? Perguntar para o próprio Jesus, porque eles têm essas informações, eles sabem, tá, eles têm uma noção, ninguém vai lá às cegas. Mas, vindo do próprio Jesus, né? Pô,
Se aconselhar com Jesus perto do Natal é demais, né? Jesus geralmente, ele colocou Pedro, né? Tu és pedra e sobre ti edificarei minha igreja. Mas nessa lista só tem Paulos. É Não verdade. tem Pedro. Então, eles podem, o Jesus pode falar. Ele Tá bom. pode falar. Olha, se eu fosse vocês, eu ia no Carvalhal, ia no Paulo, ia no fulano e tal. Ah, legal, obrigado. Mas tem certeza que você não quer voltar? Olha, nós estamos com tantos milhões, vamos investir em tal, vamos contratar não sei o quê. A torcida está tipo, gritando seu do jogo. Tem certeza? Mais uma garrafinha de vinho aqui para Mais uma Rafa. Vamos falar sobre o Ajax. Vamos falar sobre o Ajax. Aqui, Sei lá, tô com o contrato vai ganhar aqui. tanto, vai ganhar mais do que você. Sei lá. A última cartada do Flamengo para Jesus, hein? Vamos lá, Prates, quero te ouvir que você tá rindo, tá olhando para um lado. Te falar, só tem Paulo, não, tem um Pedro Não, no tô Flamengo, rindo né? porque Tem um Pedro lá. tem um Pedro. Tem um E esse que Pedro vocês aí é têm em bom, relação hein? à assinatura do contrato, eu achei maravilhoso. Como é que é, ô Prates? Já teve contrato assinado. Não, já teve técnico assinando contrato embriagado. Já teve técnico aí falando da ceia. Eu achei uma coisa extraordinária. E aí, Prates? O Ronaldo fechou com o Corinthians assinando um pedaço de guardanapo Tá vendo? com o André Sanches. Foi. Vale o escrito. É, mas acho que Jesus não fará isso. E aí, hein, Prates? Você acha que o Flamengo, ele tá um pouco perdido aí, já que possivelmente não terá Jorge Jesus, então tá olhando ali. Porque a gente vê uma linha, é a linha portuguesa. É bom lembrar que a escola portuguesa não quer dizer que colocou todo mundo ali numa máquina e saiu tudo igualzinho, né? Não. O Sapinto passou. Claro. Não é? São todos, um é Visual. diferente do outro, o outro é diferente. É assim, é bom lembrar. Mas tem uma linha, vai lá em Portugal, acha que o caminho está lá. Mas você acha que tem convicção aí desses nomes, ô Prates? A convicção seria a volta do Jorge Jesus, né, William? É. E o próximo técnico, se não for o Jorge Jesus, ele tem que ser, eu já falei aqui, ele tem que ser avaliado como o treinador que será contratado sem ser o Jesus. Porque se você quer um outro técnico igual ao que você teve, ou você contrata o mesmo ou não contrata. E digo mais, o próximo técnico do Flamengo, quanto mais desconhecido ele for dos brasileiros, melhor para ele. Ele pode levar um tempo maior para receber um rótulo, ele pode ter um tempo um pouco maior para trabalhar. E antes de virar o novo Jorge Jesus, que não vai ter, Jorge Jesus só teve um e só tem um, eu acho que o treinador tem que ser contratado com avaliação em relação ao que ele pensa de futebol, as convicções que ele tem de futebol. Né? O Flamengo pode sonhar com a volta do Jorge Jesus, que fez um trabalho espetacular, histórico, mas se não for possível a volta do Jesus, a gente tem de avaliar, por exemplo, o Paulo Souza. A gente tem de avaliar, cobrar e observar o Paulo Souza, não querendo que o Paulo Souza seja o novo Jorge Jesus. Paulo Ferreira, a mesma coisa. Carlos Carvalhal, a mesma coisa, né? Paulo Fonseca. Então, assim, William, o treinador tem que ser cobrado e avaliado pelo que ele é e o que ele pensa de futebol. Não para ser o novo outro. O Jorge Jesus só tem um. Né? Então, assim, para buscar um outro Jesus, só se for o mesmo. Se não, é outra contratação, é outro técnico, é outra história, outra conversa. Quem é o plano B, hein? O Carvalhal. Bom, valores à parte, né? Que a gente viu. Porque aí a gente não tem por acaso ele tem multa, o outro está desempregado, ou teria que sair da Polônia. Mas o Carvalhal é um nome mais amadurecido, inclusive nas listas de outros brasileiros que procuravam técnicos, né? Quando o Palmeiras trouxe o Abel, Carvalhal também estava na lista do Palmeiras, esteve na lista do Flamengo, numa das outras mudanças aí, acho que no Dome. Quando acabou caindo no Dome. Era o Carvalhal. Era um dos nomes. Era o Carvalhal. O Carvalhal não veio porque, na época, não que a situação esteja uma maravilha hoje, mas estava bem grave aqui a situação da pandemia. Então. E parece que ele tem um familiar, não sei se é o filho e tal, que parece que tem uma comorbidade, alguma coisa assim, pelo que eu soube, e não era adequado, não era apropriado.